Esta musiquinha começa agora. O novo programa das Manhãs 360, Comissão de Inquérito, em que de terça a quinta-feira convidamos um nome conhecido do mundo da política para responder a perguntas sobre a atualidade. A nossa primeira convidada é a eurodeputada e número 5 da lista da AD às europeias, Lídia Pereira. Bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito bom dia. Bem-vinda. Muito obrigada. Corajosa. Vou explicar-lhe como é que isto funciona. Ao todo são 5 perguntas. Por cada resposta certa vai ouvir este som e recebe 5 pontos. Se tiver ajuda do público, que é como quem diz, a nossa ajuda, só recebe 2 e para uma resposta errada recebe uns módicos 0 pontos. Há Tá dúvidas? Portanto, não fica pior. E a resposta errada tem este som. Pois. Vamos começar? Vamos começar, Vamos lá, não há, quem começa? não há dúvidas. Vamos lá. Posso Começa começar tu, eu? força. Posso começar eu? Foi ontem divulgado, é uma pergunta de atualidade, foi ontem divulgado um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que defende uma descida do IRC como um motor para o crescimento económico e também para o aumento dos salários. Mas este grupo de académicos deixou também um reparo. As vezes que o código do IRC já mudou, transformou naquilo que eles chamam uma reforma fiscal permanente. Ora, o IRC entrou em vigor em 1998, era Cavaco Silva primeiro-ministro. A pergunta é, quantas alterações já sofreu o IRC? Coitadinha, logo para começar. Que pergunta. Eu sei que trazem este assunto da fiscalidade que eu tenho trabalhado no Parlamento Europeu. E como é uma especialista também Sou na coordenadora área da fiscalidade, da comissão da subcomissão de assuntos fiscais no Parlamento, mas de facto essa é uma pergunta. Bem, em 98 eu tinha 88. 88. Não, em 98. Não. Era Cavaco Mas- Silva não, em Cavaco Silva, 88. 88. Pronto. Depois 98 já não Olha. podia ser. Foi António Sim, Guterres. é isso. Sim, foi aquela reforma fiscal que introduziu o IRS, o IRC e por aí fora. 5 pontos para mim, atenção. Eu ainda não era Ainda nascida não era nessa nascida. altura. Então tenho aqui uma tolerância. Mas vamos dar aqui uma baliza? Vamos dar uma Foram- baliza. foram mais Ali de 1000. foram mais de 1000 e menos de 1500. Mais de 1000 e menos de 1500. Vamos para as 1400. Está tão perto, tão Sim, sim, perto. mas demos aqui uma tolerância de 50. Não, 1450. 1350 alterações. Eu acho que esta era muito difícil de acertar em cheio. A Carla foi mazinha. A Carla foi mazinha. Mas aqui o número é muito impressionante, não é? Porque isto fazendo contas, isto por ano são 52 alterações. Eu ia por ano. dizer que isso é medonho, porque Claro. para qualquer empresa e para os investidores isso representa uma grande instabilidade. E, portanto, essa tem sido até uma das matérias em que eu me debrucei em vários momentos, em opinião publicada, porque é uma das nossas fragilidades e das nossas vulnerabilidades enquanto país, Estado-membro da União Europeia, de oferecer mais estabilidade e mais certeza às empresas que investem. E, portanto, serve aqui de alarme para o governo que está agora em funções e que tem a temática dos impostos como uma das prioridades. Mas eu creio que é importante. E dar aqui um elemento adicional, é que há um acordo na União Europeia para que se estabeleça a taxa mínima de IRC nos 15%, e portanto se nós conseguíssemos ter alguma estabilidade com esse guia, orientador, eu creio que nos próximos anos seria muito interessante para nós podermos desenvolver uma economia de valor acrescentado. Mas quase que diz que mais até do que alterações na taxa é a estabilidade fiscal É estabilidade. que era mais importante. Sim, absolutamente. Essa é uma das. Eu também não sei se já tiveram alguma curiosidade de ir espreitar a forma de cálculo do imposto sobre os combustíveis. Achas Se caixinhas. se não fizeram, eu já tive a oportunidade de ler e é absolutamente, não sei, não há palavras para. Eu acho que nenhum português que não fazer aquilo, consegue fazer o obviamente, cálculo. E com os dados que entram na fórmula de cálculo. também. Exatamente. Claro. Portanto, Portanto, Carla, os impostos são aqui sempre uma coisa difícil de ler. quantos pontos vamos atribuir a esta resposta? 2, porque Dois. teve Eu acho teve que ajuda, dois. não é? Eu acho que 2 Sim. é Esteve mais. ali muito próximo. Sim, Tão sim. próximo. Então vamos à próxima questão. Sobre a possível adesão da Ucrânia à União Europeia, quem disse? Se olharmos para a política agrícola comum, sendo a Ucrânia um dos celeiros da Europa, obviamente Portugal vai ser prejudicado. Terá sido António Costa? Eu vou dar uma ajuda, porque senão... Ok. Francisco Paupério do LIVRE, Pedro Fidalgo Marques do PAN ou João Coutinho Figueiredo da Iniciativa Liberal? São recentes estas declarações. Pois. Todos eles candidatos. Todos eles Pois, candidatos. exatamente, sim. Mas eu diria que não estava a ver o João Coutinho de Figueiredo dizer uma coisa dessas. Portanto, um está vamos excluído, já está outro está arriscado. excluído. Excluiu bem. Excluiu bem. Agora Temos 50, Francisco 50. Paupério ou Pedro Fidalgo Marques?
Às vezes é difícil distingui-los, digo eu. Pois é que a orientação ideológica não é assim muito diferente, não é? Por isso é que tinha aqui esta rasteirazinha, não é? Eu vou apostar no Francisco Paupério. Peraí, Peraí, estrear. qual é o som? Ok. Cinco pontos. pontos. Então, e já agora queremos saber qual é a posição da AD, também é da opinião Sim. que esta possível adesão pode vir a ser uma dor de cabeça no dia em que for preciso repartir o orçamento europeu por mais países. Eu percebo a preocupação, mas nesta matéria o PSD tem sido sempre muito claro de que é mais importante a adesão da Ucrânia, mas não é só da Ucrânia, é dos Balcãs Ocidentais também, e estamos a falar de situações algo complicadas. Eu tive a oportunidade de visitar todos os Balcãs Ocidentais no ano passado e percebi que há uma grande frustração. Há países, por exemplo, a Macedónia do Norte, que mudou o seu nome e há 20 anos continua à porta da adesão, mas eu creio que os custos da adesão da Ucrânia mais que superam as preocupações políticas, porque se nós virmos... Os custos ou as vantagens? As vantagens. As vantagens superam os custos. Sem dúvida. E, portanto, aquilo que tem que ser o foco de Portugal, nós não podemos sentir-nos ameaçados, porque a Ucrânia vai ser sempre um país muito maior. Temos países, a Polónia, enfim, outros países que são maiores em população e em dimensão. Nós temos é que estar focados com aquilo que nos pode diferenciar e que pode aportar valor à União Europeia. E, portanto, aí é aquilo que eu dizia, a questão da fiscalidade, que é importante, mas a economia ser uma economia virada para o futuro, para nós não termos este tipo de discussões, quer dizer... Mas a Ucrânia cumpre os critérios, agora está numa situação diferente com a guerra, mas cumpria os critérios de Copenhague para aderir à União Europeia? Tem havido uma monitorização muito próxima da Comissão Europeia àquilo que são a implementação do acquis comunitário na Ucrânia, e tanto quanto sabemos ainda não estão preenchidas todas as condições. E não nos esqueçamos de outra coisa. Há, como eu referia, outros países que estão em processo de adesão. É evidente que a questão da Ucrânia é mais sensível pelo contexto bélico que estamos a ultrapassar e que estamos a viver, mas apressar essa adesão por causa desse contexto não poderá ser um erro? Eu creio que o passo para a adesão está dado. A Ucrânia é um país candidato. Agora, há outras etapas que têm que ser cumpridas. Portanto, o sinal político está dado. Nós queremos a Ucrânia dentro da União Europeia e é nisso que estamos focados. Mas tem que haver também estabilidade e temos que continuar a apoiar a Ucrânia neste processo, porque eu gostava de dizer isto porque eu acho que é muito relevante. Nós temos uma guerra na Europa, só não temos uma guerra dentro das fronteiras da União Europeia. E eu digo isto porque nós temos que estar conscientes dos desafios, até mesmo em matéria de defesa, e a defesa tem sido um dos temas nestas eleições, nesta pré-campanha eleitoral. E, portanto, eu não vou dizer que a Ucrânia vai entrar amanhã, mas o sinal político está dado. Mas é um processo que não deve parar. Não pode parar. E importa só dizer que esta declaração foi dita pelo Francisco Paupério do Livro ontem no Sob Escuta aqui na Rádio Observador. Na entrevista que ele nos deu. Exatamente. Próxima questão, Lídia Pereira. Sabemos que as eleições para o Parlamento Europeu são historicamente as que têm maior nível de abstenção em Portugal. O que eu lhes pergunto é, na eleição de 2019, onde foi eleita, qual foi a taxa de abstenção? Tem aqui uma margem de 2 pontos para cima e 2 pontos para baixo. Eu, se não estou em erro, foi à volta dos 68% ou 69%. Muito bem. 69,3%. E eu gostava de dizer aqui uma coisa, que é curioso que em 1987, que foram as primeiras eleições europeias em que Portugal participou, se forem verificar, a taxa de abstenção foi muito baixa, porque calhou no mesmo dia das eleições legislativas. Sim. Mas houve uma distinção no voto. Os portugueses deram a vitória ao PSD nas eleições legislativas, mas não no contexto europeu. Está a dizer que não vai haver leitura nacional no dia 9 de junho. Eu só estou a dizer que acho que deve haver uma reflexão acerca da importância e até da legitimidade desta eleição e, portanto, nós tentarmos, ao longo dos próximos 5 anos, eu tenho dito isto mais nas minhas redes sociais, de tentarmos todos tentarmos explicar às pessoas a importância que a União Europeia tem nas nossas vidas. Nós já vimos agora, neste contexto geopolítico difícil, a importância da União Europeia
E, portanto, um dos meus grandes desafios ou desígnios para os próximos 5 anos é mesmo tentar continuar a partilhar a mensagem positiva de pertença à União Europeia para que possamos diminuir os números da abstenção. E só mais um outro dado rápido. Vai ser um ano de risco por causa do contexto de feriados em que isto vai ocorrer. Isso é verdade. E só mais um dado interessante é que, a nível, do ponto de vista geral, há 5 anos atrás houve uma diminuição da abstenção na União Europeia e a taxa ou a faixa etária que mais contribuiu para essa baixa da abstenção foram os mais jovens, portanto a faixa entre os 18 e os 24 anos. E portanto eu deixo aqui a geração Erasmus. Eu deixo aqui este desafio, porque se todos os jovens portugueses votassem, tinham capacidade para eleger 9 dos 21 eurodeputados. Portanto, nós temos uma força do voto para moldar o nosso futuro e, portanto, deixo aqui esta nota. Lídia Pereira, vou agora aqui para uma área que me é cara, que é a literatura, mas atenção, não é só literatura. Esta pergunta tem que ver com um dos maiores escritores da sua geração. Ganhou ainda mais fama quando, a 14 de fevereiro de 1989, o Ayatollah Khomeini lhe decretou uma fátua. Há 1 ano e meio foi vítima de um ataque com uma faca que o deixou entre a vida e a morte, mas sobreviveu. Agora publicou um livro intitulado Faca, sobre o que sucedeu. De quem falamos? Eu sei de quem falamos, mas não estou a conseguir lembrar do nome. Estou a ver a pessoa, mas não estou a lembrar do nome. Será que podemos dar aqui uma ajuda, hipótese? Sim, vamos a hipóteses. Vamos a hipóteses. Então... O primeiro nome é parecido com uma espécie de peixe. Então vamos então aqui às hipóteses. Escolha múltipla. Sim, vamos falar. Ian McEwan? Não. Salman Rushdie? Há mais opções? Salman Rushdie, Ian McEwan, David Lodge. Não, foi o segundo. Foi o segundo, foi o Salman Rushdie. Salman Rushdie, que teve agora umas declarações sobre o Estado palestiniano, um possível Estado palestiniano. Disse que se houvesse um Estado palestiniano, seria um Estado tipo Talibã. Agora também tivemos ontem mandados de captura contra Benjamin Netanyahu e líderes do Hamas. A União Europeia deve reconhecer o Estado palestiniano? Bom, o conflito israelo-palestiniano é algo que dura há bastante tempo e que agora despertámos mais para a complexidade dessa circunstância, dessa dificuldade. Eu creio que neste momento, perante as circunstâncias vigentes, parece-me pouco avisado esse reconhecimento. Acho que não há condições políticas dentro da União Europeia, um consenso entre todos os primeiros ministros. E Portugal também não deve avançar isolado para esse reconhecimento. Portugal avançou para o reconhecimento na ONU e, portanto, tem sido muito claro nesse posicionamento. Agora, realisticamente falando, não vejo condições para que isso aconteça. Tem que haver paz. Neste momento não existe, mas o caminho tem que ser para uma solução de 2 Estados e, portanto, eu creio que esse tem que ser o grande desígnio, porque precisamos de estabilidade e, portanto, a estabilidade no Médio Oriente também representa a estabilidade na Europa e noutras geografias do mundo, mas neste momento não me parece que tenhamos as condições políticas reunidas para se passar esse passo, que eu acho que é o passo correto. Muito bem, quase a chegar ao fim. Vamos aqui fazer a última, contas de cabeça, mas muito simples. Há quantos anos estávamos já na então CEE quando Sebastião Bugalho nasceu? O Sebastião... Isto aplicava-se assim também. Há quantos anos? Sim, nós entramos em 1986, as primeiras eleições europeias foi em 87. Vamos contar 86, aqui 86, o Sebastião tem 28 anos, ele deve ter nascido em 96, portanto estávamos mais ou menos há 10 anos. Está lá. 11 anos? Está lá. Também, de facto, não é muito diferente enfim, o Sebastião Bugalho é mais novo, mas não é muito diferente. Falta este sangue novo no Parlamento Europeu, ou vai trazer inexperiência? Eu acho que faz sempre falta renovação. Eu tenho dito isso ao longo destes anos. Enquanto até presidente da Juventude do Partido Popular Europeu, eu lembro-me que a minha primeira intervenção foi num congresso do PPE, em Helsínquia, e em que eu disse
que precisamos de convocar os mais novos a terem coragem, a serem candidatos e terem a possibilidade de decidir o presente e o futuro e não estarem apenas nos conselhos consultivos. É passar dos conselhos consultivos à decisão política. E, portanto, eu tenho apelado a esta renovação, se quisermos, institucional. Temos que tentar combinar aquilo que o risco da juventude traz com a experiência da idade para podermos tomar decisões mais avisadas e mais completas. E estamos num contexto político difícil. Eu tenho dito também que preocupa-me a questão de... Parece que há um certo clima de guerra civil instalado, de ver quem é que grita mais alto. Isso não leva a lado nenhum. E, portanto, temos que tentar, nessa renovação, reencontrar a moderação e o espaço para o diálogo. A democracia é um diálogo e, portanto, nós temos que saber dialogar uns com os outros. E portanto, eu vejo com muito bons olhos essa renovação. Foi um grande desafio para mim, há 5 anos atrás. Eu tinha 27 anos. Tinha a idade que era um bocadinho mais, era um ano mais nova. Mas eu creio que, enfim, o meu compromisso ao longo destes 5 anos foi muito expressivo e hoje posso dizer que as funções de coordenação que assumi, o facto de ser vice-presidente do grupo parlamentar, significa que a minha curta experiência, tinha mais experiência noutros domínios, mas foi também reconhecida e, portanto, eu vejo com bons olhos. Temos que encontrar um equilíbrio entre a juventude e a experiência. Eu acho que é o melhor dos dois mundos que nós podemos querer para a política. E hoje já é uma veterana, não é? Paulo, e acabaste por não dar a resposta certa. A resposta certa são 9 anos. Portanto, como é que vamos considerar aqui? O Sebastião Bugalho nasceu em 95, portanto estávamos há 9 anos desde a adesão. Portanto, quantos pontos queres dar? Eu acho que aqui consideramos. Eu acho que vai um 2, não é? Um 2? Não acertou, mas quase. Portanto, ao todo temos 16 pontos. Está em primeiro no ranking. Não fosse a primeira convidada. Lídia Pereira, eurodeputada e número 5 da lista da AD às europeias, a nossa primeira convidada desta Comissão de Inquérito. Muito obrigada por ter aceitado o desafio e o nosso convite. Não gostou muito, pois não? Não, foi giro. Obrigada. Podem convidar sempre que eu venho com outras perguntas. Amanhã voltamos a pôr à prova os nossos políticos.